Wilshere. Goes to Wilshere, Giroud off the Wilshere, back to Giroud, into Wilshere! Oh, that is simply magnificent. What a move. Fala, meus queridos e minhas queridas, o TT está de volta na sua tela do YouTube para continuar uma sequência de Lupa Not Soccer de um time especial. Não é o United, não é o City, não é o Liverpool, não é o Chelsea, não é o Arsenal e não é o Tottenham. Não é a Newcastle e não é a Aston Villa. Você leu o nome do vídeo e no nome está escrito. É um vídeo sobre Palace. Se você não viu o primeiro vídeo, você vai ter que voltar lá e ver, porque senão você não vai entender nada disso aqui, tá? Você vai ver eu falando aqui o vídeo todo sobre um cara que chama Doug Friedman e você vai achar que eu sou louco. Por que esse cara resolveu gastar tempo da vida dele fazendo um vídeo sobre um cara X? Infelizmente, essa figura que vou apresentar a vocês nesse vídeo não terá o destaque devido dela na grande mídia. E é para isso que esse canal existe, para nós dar destaque para uns caras lá na Inglaterra que ninguém sabe que existe, para uns viciados em futebol que nem você. Então, antes de você voltar lá e ver o primeiro vídeo dessa lupa aqui do Crystal Palace, eu preciso que você deixe o like rápido nesse vídeo, comenta rápido nesse vídeo, vira membro rápido, faz um pix de 10 mil, igual eu falei para você fazer no outro vídeo, você não deve ter feito, e aí sim você está apto ou apta a assistir a história, ao resuminho que eu fiz, né? Sobre Doug Friedman e vamos para o contexto com quem é este cara. Quem é então o Doug Friedman? Eu resumo a importância desse cara em o Palace talvez não estaria aqui na Premier League e talvez não estaria no planeta se não fosse esse cara. Sim, é por aí a importância dele. Ele é muito importante para a história do clube, não apenas em campo, como ele foi um jogador, era atacante, passou dos 100 gols com a camisa do Crystal Palace e então é um ídolo. Eu não estou falando de um cara X que atuou pelo Palace e depois teve um grande destaque nos bastidores do time. Não, eu estou falando de um cara que meio que sempre foi importante. E a grande importância começa quando o Doug Friedman, já ali nos anos 2000, em 2001 mais precisamente, numa partida um pouco relevante para a temporada daquela ocasião para o Palace, contra o Stockport County, eles conseguem uma vitória com um gol do Friedman no final, que apenas evita o rebaixamento do Palace da Championship para a terceira divisão da Inglaterra. Só isso, tá? Ele só fez esse gol. Nem é tão importante assim, não. Não é, não. Para você que torce para outro time, aí é óbvio que não vai ser importante, né? Mas eu preciso que você se ponha no lugar de um torcedor do Palace. Esse, então, é o jogador de quem estamos falando. Anos e anos e anos depois, você viu o vídeo passado, então você sabe que o Crystal Palace era ioiô na década de 90, o Palace nos anos 2000 não está entre os times da Premier League, e vai voltar apenas em 13 e 14, e em 2010, agora eu acrescento de novo algo na historinha do Palace, que é Doug Friedman, como membro da comissão técnica do Crystal Palace, testemunha e contribui, né, para o Crystal Palace não cair para a terceira divisão. De novo, sim, ele fez isso X anos atrás com um gol e agora ele está ajudando na comissão técnica. Estevão, você está forçando a barra, você está falando para mim que o cara tem um papel muito importante, sendo que ele é parte da comissão técnica, pô. Como é que você me fala um trem desse? Eu te falo isso porque ele participa dessa temporada em que eles evitam a queda para a terceira divisão, eles apenas iam quebrar e deixar de existir se eles tivessem caído, a chance é razoável, tá? A chance era razoável disso acontecer. Eu não tô falando apenas do cara que participou disso e que fez aquele gol lá em 2001. Eu tô falando do cara que também ajudou os caras como técnico a não cair para a terceira divisão em 2011, de novo. Ele fez isso 3 vezes. É um hat-trick de contribuir para o seu time de formas diferentes, em funções diferentes, para que ele não caia para a terceira divisão. E aqui em 2010 e 2011, em que ele tá como assistente e depois como treinador, cara, aqui é como eu disse, eles iam deixar de existir. Era dívida pra caramba. E assim, o credor não vai esquecer de você no ano seguinte, né, meu amigo? Ele vai lembrar. E aqui o Palace consegue, graças ao Friedman e aos outros presentes, né, aos outros responsáveis, evitar essa queda. Permanece como comandante até que no ano seguinte ele deixa o Crystal Palace. A história não é tão bonita quanto vocês acharam, gente, que seria. Não é. Ela é triste porque ele deixa eles para ir pro Bolton. Você deve estar achando que ele foi para um baita time, né? Ele foi pro Bolton. Pois é.
E depois do Bolton, ele comanda o Nottingham Forest. E depois de comandar o Forest, ele volta ao Palace em 17-18. E eu fico particularmente feliz com essa temporada, primeiro porque é uma grande temporada pro meu time, quando vários jogadores chegam ali, mas principalmente porque vários jogadores vão chegar no Palace depois desses anos do Doug, principalmente ele começando um aninho antes do início do Not Soccer, que é 2021, o início nosso é em 21-22, que é onde o Doug começa a fazer movimentações de mercado que vão montar o time atual do Crystal Palace. É em 2021 que chega, por exemplo, o Eze. E nos anos seguintes você vai ver outras peças como Mateta, Olise, Jim Henderson, você vai ver peças como Mark Guerre, você vai ver peças como Joachim Andersen chegarem e saírem do time. Você vai ver peças, inclusive, como o Tyrick Mitchell subirem da base para ser titular até hoje no Crystal Palace. Você vai ver a contratação de Daniel Munhoz, você vai ver a contratação de Will Hughes, você vai ver a contratação de Sheikh Doucouré, você vai ver a contratação de muita gente que é muito importante para o time hoje. Só que toda essa mudança demorou para acontecer e ela tem uns toquezinhos de psicopatia de alguém que manja muito de um assunto. E no caso do Doug Friedman, ele manja muito de jogadores na Inglaterra. Na Inglaterra. Esse é Doug Friedman. É desse cara que a gente vai falar e que no próximo corte eu vou falar para você por que ele é tão especial. Estevão, você já falou 3 coisas ali que eu acho que colocam ele como alguém importante. Não é, mas ele vai fazer mais agora. O que esse cara tem para fazer ainda para a história desse clube, para ele superar o que ele já fez? Porque até agora o que ele fez foi ajudar os caras a não descer degraus, né? Tá, e se ele ajudar a subir os degraus agora? Não é fácil. É muito difícil. Esse cara, com o resumo que eu vou tentar fazer aqui nesse corte, fez meio que dando aula. Vamos lá. 17-18, eles começam as contratações com o Doug Friedman para iniciar aqui uma mudança de paradigma. Eles começam a pensar diferente. Crystal Palace vai em busca de Loftus-Cheek, jovem do Chelsea, com pouca minutagem, e Timothy Fosu-Mensah, Manchester United. Você já vê alguns sinais de e esses jovens ali que estão aqui em time grande, que não tem minutagem, quem sabe eles não podem ser comprados em definitivo, porque são empréstimos esses dois, e depois virar um jogador que a gente revende para times grandes daqui ou para fora por um preço 10 vezes maior. Não deu certo com esses dois, mas vai vendo aqui em seguida, vai vendo em seguida. Sakho e Sorloth também chegam nessa primeira temporada. Eu não vou ficar dando destaque para todos os nomes mais relevantes, mas alguns aqui eu acho que tem coisas para a gente pensar. Primeiro, o olhar desse cara para jovens. Segundo, o olhar desse cara para jogadores dentro da própria Inglaterra. E aqui tem um segundo ponto, que é também olhar para jogadores que são de divisões inferiores. Não é dentro da Inglaterra apenas na PL, é também na Championship. Esse cara é muito bem informado de jogadores que assim, a gente nunca ouviu falar, cara. De repente o cara é o Eze. Quem é esse maluco? Ele vira o Olise. Quem é esse cara aqui mesmo? Ele é uma Tetá. Coisas vão acontecer nas temporadas a seguir aqui. E uma delas também é o Sorloth. Para o último destaque de 17-18, sabe o atacante titular do Atlético de Madrid? Esse cara já foi do Crystal Palace. É a primeira janela, inclusive, do nosso grande DG, que ele paga 16 milhões para o Midtjylland para ter o Sorloth. Ele dá errado. Ele atua pouco pelo Palace nessa temporada e o Palace tem que se livrar dele 2-3 anos depois. Só que se livra, venda feita também pelo Doug Friedman, com lucro. Pagou 16, vendeu por 20. Num cara que você nem sabia quem que era, velho. Ele também é um grande negociador, o Doug Friedman. Ele não é só excepcional em encontrar os talentos, mas como também em trazer eles para o seu time por um preço mais acessível do que o seu rival na faixa da tabela, na zona Palace, conseguiria contratar. O Sorloth é um desses, né? Inclusive a 5ª venda mais cara da história do Palace. Um cara que nem jogou direito, gente. 18-19, chega Kouyaté, empréstimo com Batshuayi, de novo, tentando pegar jogadores ali que não estão com espaço, que não estão bem em times maiores. Guaita, o goleiro, bom goleiro inclusive, o Guaita, chega de graça. Jordan Ayew vem por empréstimo nessa temporada. Você tá percebendo como tem... Para quem conhece um pouco desses jogadores aqui, eu vou dar um resumo sobre eles, caso você não acompanhasse a Premier League nessa época. São bons nomes, de graça. Pagando 1 milhãozinho, 2. Pegando uns nomes até competentes para o Crystal Palace. Lembra, gente, não pensa nisso do seu time. Não é o seu time contratando o Batshuayi.
É o Palace, caramba. Tem que se pôr no lugar do torcedor do Palace aqui. E agora eles estão começando a ter esse olho. Em 19 e 20, eles contratam em definitivo o Jordan Ayew por 2 milhãozinhos quebrado. Esse cara vai ser importantíssimo anos a seguir para eles. O Gary Cahill, o zagueiro do Chelsea, também chega aqui na temporada 19 e 20. De graça. É experiência, pô. Você não quer o Gary Cahill? Os 3 times que rebaixam não deve ter nem meio Gary Cahill na zaga deles. Maravilha. Então em 2021, presta atenção nesses nomes. Eze chega em 2021 por 17 milhões. Matetá por empréstimo do mais. Jack Butland por 1 milhãozinho. É no mínimo interessante a contratação. Esse é o ponto. Eu não estou dizendo que o Jack Butland é o Alisson, mas é no mínimo interessante a contratação. E de um jogador inglês. Outro inglês que é uma contratação que para ele surtiu muito efeito. Nathaniel Klein, de graça do Liverpool. Tá até na temporada passada com minutagem assim, substancial, sendo importante para os caras, ajudando eles, contribuindo. Tyrick Mitchell sobe da base para o time principal. Ala esquerda titular hoje. 21-22. Gary, Andersen, Eduard, Matetá, comprado em definitivo. Olise, comprado por 9 milhãozinho. Eles pagaram uma garrafa de Coca, 2 litros, vazia, pro Reading, para pegar o Olise. Will Hughes. Estevão, o Hughes não jogaria no meu time, nem no Palmeiras aqui ele jogava. Não, caramba, mas é o Palace, Jesus Cristo. E ele é importante. Queira você ou não, ele é importante pro time. E ele joga bem quando o Crystal Palace encontra o Oliver Glasner na vida deles. Que é final de 23-24. Conor Gallagher. Parei. Aqui eu parei. Eu vou embora. O cara fez essas compras aqui na mesma temporada, nas 2 janelas de uma mesma temporada, e ele trouxe o Gallagher emprestado do Chelsea para jogar de camisa 10. Ele destruiu. Enquanto isso acontece, várias saídas vão também ajudando a reciclar o que era o Palace do Velho Testamento para virar o Palace do Novo Testamento. Diversos desses aqui, gente, de todas as contratações do Doug Friedman, que foram 44 nesse período, dessas janelas que ele teve pelo Crystal Palace, 64% são jogadores domésticos, jogadores de dentro da Inglaterra. O Palace fazia menos isso antes do Doug Friedman? Não. Mas acertava dramaticamente menos nessas contratações. Esse cara basicamente não sabe errar. Inclusive, com mais dinheiro no bolso, depois eles perderem o Olise, ele vai para Nketiah, Lacroix, Sarr, Shad Riad, Romain Esse, Kamada, Chalobah, Turner e Chilwell. Não são todos grandes nomes em termos de bola jogada, pelo Palace, principalmente. Não são. Mas o meu ponto aqui é, olha o nível das contratações que esses caras estão querendo fazer. E aqui eles não erraram em muitas não, tá? Turner, ok, um erro. Chilwell, será mesmo que é um erro pegar um lateral com experiência, excelente ofensivamente falando, com problema de lesão? Sim, mas é um empréstimo vindo do Chelsea e o seu lateral esquerdo é o Mitchell, que é defensivo. Estão pensando no time aqui. Isso não é doideira. Não é um monte de contratação feita lá no Nottingham Forest, quando eles sobem recentemente agora para a PL de volta. Não é. Não saiu atirando para todo lado. Chalobah já voltou para o Chelsea, inclusive de tão boa que foi essa contratação por empréstimo. E nessa mesma temporada saem Olise por 53 milhões. Sabe quanto que esse cara tinha pagado no Olise, né? 9 milhões. Ele vendeu por 53. Esse cara era do Reading, gente. O Eze era do Queen's Park Rangers. Você sabe quanto que os dois valem hoje, né? Porque o Olise saiu até barato pro Bayern de Munique. Andersen é vendido também nessa temporada 24-25, antes da temporada começar, pro Fulham, 30 milhões. Palace lucra de novo. Johnston, que eles tinham pegado de graça, vende por 12 milhões pro Wolverhampton. Lucro de novo. Ayew, que você pagou 2 milhões e pouquinho, lembra? Jordan Ayew, bem mais velho, sai por 6 milhões pro Leicester. Lucro, 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 e você ainda está desenvolvendo talentos no seu time. Por quê? Nesse período, você teve uma valorização do Eze, que pagou 17 milhões, para 55 milhões, segundo o Transfer Market, e eu duvido que eles vendem por esse preço. Mark Guerre, que pagaram 23 para o Chelsea, vale no mínimo o dobro, e o meu time tem interesse nesse cara, segundo fontes dizem. Não deve ser só o meu time, né? Wharton. Sabe de onde eles contrataram o Wharton? Do Blackburn. Hoje o City quer esse cara. O City não viu esse cara no Blackburn. Senão tinha pegado direto. Esse cara que viu. Doug Friedman. Pagaram 21 milhões. Hoje ele vale 35 segundo o Transfer Market.
Eu vou corrigir o Transfer Market. Ninguém paga 35 e leva ele, não. Isso não existe, tá? Isso aqui vai sair 50, 60 no mínimo, se o Palace for bonzinho, por causa da idade dele principalmente. Joga muita bola. Lerma veio de graça e ele vale 12 no Transfer Market. E, cara, se o cara compra o Lerma hoje do Palace por 12, é muito barato. Will Hughes veio por 7, hoje vale 9, 10, uns quebradinho ali, mas tem uma importância muito grande no time principal. O top 10 vendas do Crystal Palace, na história do Crystal Palace, conta com 5 jogadores da gestão Doug Friedman. São eles: a venda do Wan-Bissaka, que é ele quem faz, a compra e a venda do Olise, ele quem faz, a compra e venda do Joachim Andersen, ele quem faz. O top 3 vendas da história do Palace são na conta desse cara. Quarta venda, Yannick Bolasie para o Everton, 28 milhões. Essa é pré-Doug Friedman. Ainda com Doug Friedman, que tem 4 das 5 primeiras vendas mais caras da história do Palace. Sorloth, que não jogou. Ele conseguiu vender esse cara por 20. Depois disso você tem Dwight Gale, 12 milhões. Johnston, que veio de graça, e aqui sim, Doug Friedman de novo, vendeu por 12. E aí tem Zaha e mais alguns outros jogadores que não tem nada a ver, que são de outra época do Doug Friedman. Esse cara conseguiu, nesse período, figurar entre 4 das 5 vendas mais caras da história do Crystal Palace. Lembrando que, dessas contratações, esse cara conseguiu fazer o Crystal Palace não fazer mais movimentos por jogadores ingleses, mas acertar mais movimentos. Não é apenas contratar bons jogadores da Championship, é saber qual. Isso, nesse campeonato aqui, na Premier League, é uma das maiores vantagens que um time de segunda metade da tabela pode ter, gente. Você não vai conseguir achar um Olise. Quantos Olisés você acha que um time que não tem essa estrutura... Vou pegar um exemplo aqui hoje, por exemplo, sei lá, talvez hoje o Nottingham Forest não seja esse time. O Forest faz um recrutamento de uma maneira diferente. É mais para hoje a contratação deles. Não querem perder muito tempo lançando gente. Quanto tempo demoraria para o Forest encontrar o Olise? O Eze, o Mateta, o Wharton, Daniel Munhoz, Tyrick Mitchell, base, mas eu quero falar ele, tanto faz. O Johnston, de graça. Quanto tempo demoraria para esses caras encontrarem esses jogadores aqui nessa quantidade? Nenhum time fez isso nesses anos. Nenhum. É por isso que esse cara é tão visado. Esse cara é o produto perfeito para esse cargo, nesse campeonato, nesse país. E aí, com o foco desses aqui, com o conhecimento igual que ele tem, de jogadores ingleses, de jogadores de Championship, o cara consegue baratear jogador, consegue vender jogador mais caro. Não tem como, gente. Esse cara vai ter dedo também em contratação de técnico. Esse cara ajuda a trazer o Oliver Glasner. Esse é o peso que um diretor esportivo tem no seu time. Quem é o diretor esportivo do seu time? Você lembra quem é? Não sei se você lembra. Eu lembro muito bem de um do meu time, que ainda bem que voltou. Michael Edwards, no caso. Voltou, mas não para ser diretor esportivo do Liverpool, mas CEO da parte dos clubes de futebol, da FSG. E... cara, eu acho que foi talvez a contratação mais importante que eu pude ver do meu clube na minha vida. Foi um diretor esportivo. É sério, eu não tô brincando, porque ele é o cara que monta o time de 17 e 18, que coincidentemente é o ano que esse cara aqui chega no Crystal Palace. Vocês não têm noção da importância que tem um cara desse nos bastidores do seu time. O Crystal Palace hoje tem essa noção. E ele é importante principalmente por causa disso que eu acabei de contar aqui. São muitas contratações de jogadores domésticos que outros clubes não enxergaram e eles chegaram primeiro, pagaram barato e hoje vendem por um preço... Pois é. E é gerido assim, ó, organizadinho. Muito diferente do cenário que o Crystal Palace se encontrava lá atrás, quando o Doug Friedman teve que salvar eles com o gol dele. Lembra, em 2001? Lá atrás, quando em 2010 ele, na parte da comissão técnica, ajudou os caras a... contribuiu para evitar a queda. E o fim do clube também no ano de 2011, quando ele evita como treinador a queda para a terceira divisão e de novo evita que o clube se feche. Infelizmente, meus amigos e minhas amigas, as coisas não são bonitas o tempo todo na vida. Para o Crystal Palace isso não é diferente. Então, eu vou encerrar esse vídeo falando que o nosso DG, o Douglinha, o Doug Friedman, vai embora. Esse vídeo existe para exaltar esse personagem e também para trazer essa notícia que vocês já viram, né? Se vocês assistem às nossas lives. O Doug Friedman vai deixar o Crystal Palace
porque ele tem um grande desafio à frente. Acho que assim, todo mundo aqui concordaria, sem nem pensar duas vezes, em fazer o que ele fez, que é deixar o Crystal Palace para treinar o grande Al-Diriyah. Chama isso o lugar que ele vai. É um time saudita que acabou de subir da terceira para a segunda divisão. Não vou nem falar nada, mas enfim, isso é verdade, eu não tô zoando, ele vai para isso mesmo. E já é sabido, o Crystal Palace já se movimenta, então faz dias, né, talvez semanas, talvez meses, se o Steve Parish não for bobo, para arrumar um substituto para esse cara que tem um papel inacreditavelmente importante na história de um time. É inacreditável o cara ser tão importante de tantas formas diferentes. Incrível mesmo. Então, ele deixa pelo menos um grande legado, que é um time que funciona, vários jogadores que compuseram uma equipe que promete para a torcida do Crystal Palace o fim da Zona Palace, pelo menos por uma temporada, uma estadia na primeira metade da Premier League, bateu o recorde talvez da melhor posição deles na história, que é o 10º lugar conquistado com o Alan Pardew. Esse não é o único 10º lugar deles, porque o próprio Oliver Glasner, com o time que o nosso querido Friedman montou, igualou o 10º lugar em 23-24. Com coisa de 14 partidas no comando do time, pegando a reta final. O Palace agora tem que substituir esse cara, é uma peça muito difícil de substituir, porque agora, parafraseando o Steve Parish, que já teve que partir caminhos uma outra vez, né, na história do trabalho dele no Crystal Palace, com o Friedman quando ele era técnico. Lembra que eu disse no outro trecho aqui do vídeo que ele deixa o Palace depois de evitar o rebaixamento para a terceira divisão para ir treinar o Bolton e depois ele treina o Forest e aí sim vira diretor esportivo do Crystal Palace. O Steve Parish disse que ficou muito sentido quando perdeu ele e tal naquela época e que já achava naquela passagem que esse cara foi a pessoa número 1, palavras dele, que ele conheceu no mundo do futebol. Fala que ele é muito grato pelo tanto que ele aprendeu sobre o jogo, sobre como funciona o futebol com essa figura chamada Doug Friedman. Esse é o quão importante é esse cara. Isso é um nível de elogio do dono do clube para quem ele trabalhou nos últimos 8 anos. Cotado também, como eu disse anteriormente, para assumir posição em Newcastle e tal, que curiosamente agora ele vai para a Arábia Saudita, né? Dono do Newcastle. Assim. Então, enfim, grandes players no futebol, a Arábia Saudita é um desses hoje, infelizmente para mim. Já conhecem o trabalho desse cara e agora o Crystal Palace tem que se virar para encontrar uma figura tão competente quanto. O Crystal Palace pensa em substituí-lo, obviamente com peças do mesmo calibre, mas o que a gente tem até agora de informações vindas do The Athletic é que também é considerado o Ian Moody. O Moody era quase que um auxiliar. Eu vou falar assim para não ter que ficar explicando aqueles termos de cargos que assim não são cargos mais óbvios do mundo, né? Mas ele já foi consultor do Crystal Palace, e o Moody é uma figura que é mais voltada para auxiliar no trato do que na identificação de talentos. Quando eu digo trato, é a negociação. Esse cara, inclusive, é um jornalista, tá? O Ian Moody. E ele pode ser, né, pelo menos o The Athletic coloca ele como uma das figuras ali com chance de ser efetivada no cargo. Pode ser que isso aconteça, pode ser que ele só faça parte da equipe que vai pensar no nome, né? Mas também, saiba disso, Oliver Glasner é envolvido nas conversas para escolher essa figura, já que o diretor esportivo tem um papel muito próximo do treinador da equipe principal do time, né? Será que o Steve Parish consegue encontrar alguém tão capaz quanto? Será que a próxima peça ajuda o time do Oliver Glasner, que está prestes a renovar contrato, a progredir? Será que o próximo passo é realmente o fim da Zona Palace? Você vai ter que acompanhar as nossas lives. Se você não quiser ficar procurando notícias do Crystal Palace todos os dias e vendo a todos os jogos nas rodadas, a gente existe para isso. Eu preciso pedir o seu like se você gostou. Eu falei demais aqui, mas é um assunto super legal. Deixa o like porque também não é facinho de montar o vídeo e de tentar aqui na tentativa e erro fazer com que ele fique minimamente compreensível para você. Like, se inscreva no canal. Vire membro do nosso canal, porque a gente tem conteúdos também exclusivos para você. E o mais importante, frequente as nossas lives. Nós somos legais. Eu falei esse monte de coisa chata aqui, mas na live a gente fala um pouquinho de groselha, a gente foge um pouco dos assuntos mais sérios. E esse aqui talvez é um dos mais chatos que tem, né? Bastidores eu sei que nem todo mundo gosta. Mas quando a gente vai falar, a gente tenta falar direitinho
e esse é o meu resumo sobre a importância do Doug Friedman num time que hoje é um dos melhores da Premier League. Meus abraços calorosos e virtuais, eu sou o Estevão do Not Soccer, não esquece de virar membro e eu vou embora. Tchau, tchau.